Hello, pessoal! Shalom! Que a paz do Senhor inunde a sua casa, a sua vida e permaneça com você, em nome de Jesus. Queridos, eu vou trazer uma reflexão sobre nos posicionarmos e não sermos neutros. É uma breve reflexão e deixa o Espírito Santo falar mais profundamente com você. Eu vou te perguntar já agora no começo: quem é você? Quem você tem sido? Como você tem se posicionado? Quem você será? Quem você quer ser? São dias maus, são dias estranhos. Eu que sou eu tenho uma idade intermediária, aqui nos meus 45 anos, eu já vivi um pouco, já vi algumas coisas debaixo do sol. E nós vemos uma geração neutra, uma geração leviana, uma geração leve. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É uma geração que pensa sobre muitas coisas, mas ela pensa a respeito de muitas coisas, muitos se levantam, têm se levantado como sábios nessa geração, e vemos pessoas muito jovens se levantando, se autodenominando sábias, sem terem tempo hábil de vida para se posicionarem como tal. Mas a Bíblia diz assim, aqui no Apocalipse, antes de eu ler a passagem bíblica de hoje, curte, dá o seu joinha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você ouviu a última mensagem que eu trouxe? Aquela mensagem pode mudar a vida do planeta Terra. São os princípios da unidade, os princípios do reino de Deus sobre unidade e o poder que a unidade tem, da onde ela provém. Se eu fosse você, não perderia. Você não precisa ficar olhando para minha cara. Foi uma mensagem que eu trouxe ali no corpo de Cristo, para o corpo de Cristo. Ouça essa mensagem, que é a última mensagem. Eu vou até colocar o link aqui na descrição. E essa mensagem, deixa ouvindo na sua casa, quando você estiver lavando o carro, quando você estiver com fone na academia, você estiver indo do trabalho no ônibus. Ouça essa mensagem sobre unidade, que foi a última mensagem. Essa mensagem, ela pode realmente mudar o rumo da sua vida. Eu sei do que eu estou falando, porque eu durante os anos fui provada sobre ela, sou provada sobre ela, e toda vez que eu pratico os princípios que aquela mensagem traz, eu ando no poder de Deus. Eu vejo o poder de Deus se manifestar entre as pessoas que estão ao meu redor e na minha vida. Glória a Deus por isso, amém? Por isso que eu estou enfatizando a mensagem sobre unidade, o poder que a unidade tem. Já aproveita, curte, compartilha com pessoas. Ao ouvir esta mensagem, se você lembrar de pessoas e vierem à sua memória, compartilhe assim com elas. A mensagem é para isso, mas não antes de você já estar predisposto a praticar, a ouvir, a compreender, a acatar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus deve habitar ricamente nos nossos corações, ricamente em nós. Então que a palavra de Deus habite ricamente na tua vida. Como? Você vai precisar usar o seu livre-arbítrio e meditar na palavra de Deus. O texto de hoje sobre posicionamento está em Apocalipse 3, verso 14. Esse texto veio ao meu coração depois de eu ter ouvido, aqui mesmo nesse lugar que eu estou. Eu estava transitando aqui pela sala da minha casa e eu ouvi o Espírito Santo falar dentro de mim. Não são dias de ser neutro. Não são dias de ser neutro. Naquela mesma semana, eu ouvi muitas mensagens sobre pessoas que precisavam se posicionar. Eu falei, Deus está confirmando. Então eu vou falar o que Deus falou no meu coração. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, a partir do verso 14 do capítulo 3 de Apocalipse.
Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Está se referindo a Jesus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, que promessa maravilhosa de reinar com Cristo no trono dele. Mas existe um pré-requisito: arrependimento, comprar colírio espiritual, para que os meus olhos sejam abertos e eu possa compreender o grau que eu estou e ver não com a lupa da matéria, não com a lupa do poder nessa terra, não com a lupa do poder dos homens. Quem disse? Você está se achando o máximo porque você é poderoso na terra, tem dinheiro e pode comprar tudo que você quer com o seu dinheiro? Queridos, eu vou colocar uma lista de versículos que confirmam esse texto e que confirmam como Deus não gosta de dualidade nem parcialidade, tá? Eu vou colocar ali umas 6, 7 passagens bíblicas para você meditar nisso que a gente vai compartilhar agora. Mas para o vídeo não ficar extenso, nós vamos ficar só aqui e vamos parar para pensar. Jesus disse, quando ele estava ensinando o reino, que a gente não pode amar a Deus, servir dois senhores. Vai agradar um e vai desagradar o outro. A gente não pode amar a Deus e as riquezas. No original grego também está escrito riquezas com letra maiúscula. Tá a versão mamon, que é uma entidade espiritual que governa a mente, os olhos, os valores morais de todos aqueles que acham que dinheiro é tudo na vida. Só que é só uma passagem. E a gente não vai isolar. O dinheiro é importante? É, mas o amor a ele, a escravidão a ele, eu tenho uma coisa para te dizer, tu tá lascado. Tu vai se envolver com muitas coisas estranhas por causa do dinheiro. E quando fala de ser morno, não é frio nem quente, tá falando de ser neutro. Sabe, pessoas... Eu vou te falar quem é neutro. São os espertalhões. Os neutros são os espertalhões. São aqueles que fazem conexões por interesse. São aqueles que desprezam pessoas menores. Os espertalhões da nossa época. Os conectados. Eu tenho que fazer as conexões certas. Eu tenho um caderninho. Olha, uma coisa é você entender os tempos e os ciclos de Deus para a sua vida. Mas, cuidado. Quando Deus te chamou para ajudar pessoas e você as despreza porque a conexão a elas não vai te gerar lucro nenhum. É disso que está falando aqui. Você se acha rico, mas você está perdendo tudo. Vem aqui, vem comprar roupas brancas. Eu vou te dar um colírio para você enxergar o quão pobre você é. Porque você está perdendo todos os seus valores morais, está se tornando uma pessoa sem escrúpulos porque você quer dinheiro a todo custo. Cuidado, sim, o dinheiro é a moeda desse século. Por causa do dinheiro, muitas pessoas vão se perder, ou na busca de riqueza ou até do próprio sustento. Em nome de ter o pão de cada dia com a força do próprio braço, muita gente se perde, e é tão pouco.
Você pode sim confiar em Deus e Ele vai abrir portas e Ele vai te favorecer. Mas sabe o que acontece quando a gente confia completamente em Deus para ter o nosso sustento? E quando até mesmo trabalhando para ter o que a gente precisa, a gente coloca a nossa confiança em Deus? A gente vai ter que abrir mão da nossa autossuficiência, da força do nosso braço. A gente não vai poder encher a boca para falar, eu conquistei isso ou aquilo. É uma delícia falar isso, né? Você não sabe de onde eu vim, você não sabe de onde eu saí. Ei, Deus está interessado no seu coração e no teu caráter, e é disso que Ele está falando. Você vai se perder no meio do caminho. Deus está interessado no teu caráter. E é disso que Ele está falando. O morno e o quente é quem não vai se perder, quem não vai negar o nome de Jesus. Eu nunca vi tanto se falar da possível perseguição. Já existe, eu sei que já existe, isso já aconteceu comigo. Mas a possível perseguição com mais ênfase que pode vir a acontecer aqui na nossa nação para os seguidores de Cristo. Ei, se você não estiver disposto, se você não estiver pronto, seja lá o que aconteça, para perdas pessoais, você vai negar Jesus muito fácil. Você não vai mais querer ser crente muito fácil. E essa carta aqui foi endereçada para a igreja. Não foi endereçada para outro tipo de pessoa. Eu não estou falando com pessoas não salvas, que não são crentes. Hoje, essa reflexão é para crentes, a carta é para crentes, aqui do Apocalipse. Quando Jesus estava ensinando o reino, era para o povo de Deus, para o povo de Israel. E ele veio ensinar os novos valores do reino. E ele está fazendo um alerta. Ei, você acha que você tem tudo e você não tem nada, você tá pobre, cego e nu, e eu tô a ponto de vomitar da tua boca porque os seus valores morais caíram demais. Você precisa de colírio, você precisa aceitar minha disciplina, minha repreensão, porque eu tô batendo a porta do teu coração e eu quero me sentar e me conectar de novo com você. Faz quanto tempo que você não ora? Faz tanto tempo, quanto tempo que você não conversa comigo? Assim diz o Senhor. Porque eu estou batendo na tua porta, como está escrito na palavra, é esse o assim do Senhor. Eu quero entrar, me sentar e ceiar com você. Eu quero ter comunhão com você. Vamos conversar. É disso que Jesus está falando. Quem é você na faculdade? Quem é você? Quem é você no happy hour da empresa? Quem é você no barzinho com os amigos, depois da faculdade? Quem é você na faculdade? Quem é você na hora dos intervalos, do trabalho, da faculdade, do que quer que seja? Quem é você quando você sai da porta para fora das organizações cristãs que você vai? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você? É para você, é para mim. Quem sou eu sozinha? Até onde vão os meus pensamentos? Aonde vão as minhas ambições? O que eu quero? Por que eu quero? Por que eu quero o que eu quero? É essa a pergunta. Quem é você? E estão chegando dias que não tem como você ser neutro. Não vai dar mais. Eu vejo, tá vendo aqui, esse canto de muro aqui, ó. Bem esse canto. Eu vejo que a gente está sendo colocado num canto de muro. É engraçado que eu tô bem assim, aqui dentro da sala, é como se eu estivesse no canto do muro. E é sobre isso. Esses dias são sobre isso. Você vai ser colocado num canto e vai ser perguntado para você quem é você e o que você vai responder. Jesus diz assim, ó: aquele que não me negar diante do meu Pai, eu não negarei diante dos homens, mas aquele que me negar, aquele que me negar diante dos homens, eu errei, eu não negarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Isso é sério? Isso me dá frio na barriga.
Essa palavra ela corta para quem já é dele, quem já pertence a ele. E é essa meditação que eu queria deixar. Quem é você? Só o Espírito Santo pode trazer profundidade nela. São muitos versos que vêm à minha memória. Eu já gravei ela, na verdade. Ela ficou tão longa que eu gravei de novo e resumi completamente. Ela tinha o dobro de minutos que tem. E eu só quero te dizer uma coisa. Estão chegando dias que todos nós seremos provados naquilo que a gente diz, que a gente crê que é certo, no posicionamento que a gente tem como cristão, como servo de Deus, como irmão e irmã em Cristo. E eu quero ler uma última passagem aqui, que está em Mateus. Eu vou ler Mateus com vocês. Diz assim, ó. Foi a abertura do Sermão do Monte, quando Jesus veio ensinar o reino. Perdão, queridos. Rapidinho eu vou terminar com ela. Pensa nisso. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus foi perseguido e foi morto. Por causa de tudo que ele cria, por causa do Deus que ele chamava de Pai. Não será diferente conosco. Pode ser que seja, mas não será, porque estão dias se afunilando que não dá para ser neutro. E você vai ser provado no mundo espiritual sobre isso. E você vai ser perseguido. Talvez portas se fechem para você por causa do Cristo que você crê. Você se esconde? Você esconde quem você é? Eu não estou falando de agir como um fanático, mas eu estou falando de não ser um agente secreto. É disso que estamos falando aqui. É quando você vê alguém com aflição, você orar por essa pessoa independente do lugar onde você esteja. É quando você vê alguém sofrendo luto, você consolar essa pessoa porque você tem uma viva esperança. Pelo menos deveria ter. Quem vai ser você quando vier? Tem gente que perde emprego e já blasfema. Aí vem a passagem lá do Apocalipse. E a própria passagem que Jesus mencionou falando, vocês não podem adorar dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro. Vocês não podem amar a Deus e as riquezas. Ei, e quando te perseguirem? Você fica sem dinheiro, você já blasfema, imagina aguentar a perseguição. E é disso que ele está falando. Oi, você não pode ser morno nesses dias. É a igreja de Laodiceia, a última igreja mencionada no Apocalipse. Você acha que ter dinheiro é tudo, ei? Você não sabe que você é um pobre, um cego e um nu na vida? Vai comprar colírio e novas vestes? De mim, ele fala. Pensa nisso com carinho. Quem nós seremos nesses últimos dias. E a nossa vida vai ser provada, sim. Os nossos valores morais vão ser provados. Mas a Bíblia diz assim, ser fiel. Apocalipse 2:10. Muitos de vocês, o próprio Satanás vai pôr à prova por uns 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A gente sabe que essa é uma promessa que tem peso de eternidade. E muitas vezes na nossa vida nós somos provadas em muitas maneiras. Em qual esfera da sociedade você está inserido? Quem é você na sua família, no seu trabalho, na sua vocação? Quem é você na sociedade? Como você tem que se comportado e se expressado? Não seja morno. Ele diz, quem dera você ou fosse frio de uma vez ou quente de uma vez. Que sejamos encontrados incendiados pelo poder do Espírito Santo. E a minha oração é essa. Espírito Santo, reaviva o teu fogo em nós, em nome de Jesus. Nesses dias não podemos ser neutros. Só você nos colocará no posicionamento, na fala, na expressão, na reação que o teu próprio filho e que o filho e o pai esperam de nós. Em nome de Jesus, esteja conosco. E fale e se expresse através de nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Shalom.
na sua vida e na sua casa.